Oi, eu sou a Vanessa Biondo, do blog Organizada, e nesse canal eu falo um pouquinho sobre como a organização melhora a minha vida e pode ajudar a melhorar a sua também. Hoje eu quero compartilhar com você as minhas 10 dicas para mulheres, especialmente mães, que trabalham ou desejam trabalhar em casa. E se esse assunto fizer sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque tem muito mais coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre empreendedorismo materno, organização e produtividade. O que leva muitas mulheres, principalmente depois da maternidade, a esse desejo de trabalhar em casa, de empreender. Certamente é para ficar mais próxima dos filhos e realizar os seus sonhos profissionais que às vezes no mercado de trabalho não tiveram essa oportunidade. Pessoalmente falando, eu acredito que o ingrediente mais importante depois da força de vontade é a organização. Mas então, como conciliar a maternidade com o empreendedorismo, com os cuidados com a casa, com a relação com o marido e os familiares, e não esquecer dos cuidados consigo mesma? Ter tudo isso para administrar, ainda somando o emocional que vem com a maternidade, as possíveis cobranças das pessoas ao nosso redor e ainda ter que ganhar dinheiro. É fácil? Não, nem um pouco, mas é super possível e eu vou compartilhar as 10 dicas que eu acredito que vão te ajudar muito nesse processo. Claro que antes disso a gente precisa parar, olhar para dentro de si, respirar fundo e colocar no papel todos os nossos desejos, todas as nossas metas e traçar uma estratégia para que as coisas realmente aconteçam. Não tem um jeito fácil, nem rápido e muito menos indolor para fazer isso. Mas sim, você pode trabalhar em casa ou empreender depois da maternidade, ganhar o seu dinheiro, ser uma mãe presente, criar a sua própria rotina e a sua própria vida. Eu tenho certeza que você tem exemplos de mulheres que empreendem, trabalham em casa, têm sucesso financeiro, são boas mães. E o que difere você dessa mulher? Talvez seja um certo equilíbrio entre as tantas tarefas que a gente tem que realizar no dia a dia e uma boa dose de organização. Eu mesma passei por isso com a maternidade. Uma vontade, um desejo de estar sempre presente, de ficar mais em casa, de acompanhar as crianças e não deixar de produzir, de ser uma profissional e de principalmente trabalhar com aquilo que realmente faz sentido para nós. E a primeira dica é: observe e respeite o seu biorritmo. Quando eu falo em biorritmo, eu quero falar sobre o funcionamento do nosso corpo e como ele reage às diferentes situações do dia a dia. Nós mulheres somos submetidas a uma montanha-russa de hormônios que oscilam tanto durante o mês que torna praticamente impossível que nós sejamos a mesma pessoa todos os dias. Então observe se o seu cansaço, choro, estresse, ansiedade, muitas vezes até o entusiasmo, a alegria, muitas vezes é resultado desse sobe e desce hormonal. Então observe o seu corpo, respeite os sinais que ele envia e deixe os projetos, as reuniões importantes, as decisões para serem tomadas longe da TPM, por exemplo. A segunda dica é: saiba delegar. É quase que uma lei natural feminina querer abraçar o mundo e fazer tudo, por todo mundo e ao mesmo tempo. Então não se sobrecarregue. Aquilo que outra pessoa pode, deve ou está disposta a fazer por você, aceite. Saiba delegar tarefas para as outras pessoas. Peça ajuda. Tenha uma rotina matinal é a minha terceira dica. Você não imagina o quanto isso vai impactar na sua produtividade. Ter uma rotina matinal bem definida, ela é a base para um dia produtivo. Como você começa suas manhãs pode determinar o seu dia inteiro. Então, escolha atividades para o seu desenvolvimento pessoal, como meditação, uma caminhada, um bom livro, um bom café. E você tem que fazer isso todos os dias, por isso é uma rotina. A gente nunca sabe como o nosso dia vai terminar, mas a gente pode escolher como ele começa. A quarta dica é: faça acordos com a sua família. Trabalhar em casa exige alguns acordos familiares. Então, a sua concentração no trabalho, ela depende da colaboração de outras pessoas.
Explique para quem precisa entender, ou seu parceiro ou parceira, pais, filhos, pessoas que estão ali ao seu lado, que o momento que você determinou para ser o seu momento de trabalho, você vai precisar deixar de atender as necessidades de todos e focar ali só no seu trabalho. Não é fácil, mas é possível. E uma boa conversa com os familiares é o início de tudo. Crie regrinhas entre vocês, como por exemplo, se a porta do escritório estiver fechada, procura não interromper, que a mamãe está trabalhando, ou se eu estiver no telefone, enfim. Esses códigos, eles servem como avisos que você passa para as pessoas da sua casa pedindo tranquilidade naquele momento. Aos poucos, todos vão conseguindo entrar na sua rotina. A próxima dica é: tenha um roteiro pessoal. Roteiro é exatamente um passo a passo, então eu sugiro que você escreva para si mesma tudo o que você precisa fazer naquele dia. Mais do que uma simples lista de tarefas, você vai colocar no papel tudo o que você precisa fazer diariamente, uma rotina mesmo. Então, o que você faz primeiro no seu trabalho? O que você precisa fazer? Abrir o seu e-mail? Ou responder comentários? Ou responder um cliente no WhatsApp? Qual é a lógica, a sequência mais lógica para você? Então, escreva essa sequência no papel e deixe ela em algum lugar muito visível da sua mesa, para que quando você se sentar, você siga aquele roteiro e evite distrações. A próxima dica é: se arrume. Não é porque você trabalha em casa que você vai ficar de pijama o dia inteiro. Isso impacta muito na sua produtividade. Claro que você não precisa colocar um salto, mas se arrumar minimamente a ponto de precisar sair de casa e já estar pronta. Isso faz você economizar tempo também. A dica número 7 é: saia de casa. Mas Vanessa, eu vim aqui justamente para escutar você falando dicas para trabalhar em casa. Eu quero ficar em casa. Mas de vez em quando a gente precisa sair de casa. Nem que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vá trabalhar em outro lugar, de preferência num lugar público. Pode ser um café, pode ser a praça de alimentação de um shopping num horário mais tranquilo, pode ser num coworking, pode ser em qualquer lugar, desde que você consiga observar as pessoas e se inspirar. Às vezes, trabalhar em casa pode ser solitário. Você sente falta de conversar, de ter uma equipe do teu lado para te motivar até. Então, sair de casa de vez em quando é fundamental. A dica número 8 é: aprenda a trocar os papéis e não misturá-los. O que eu quero dizer com isso? Quantos papéis a gente exerce na nossa vida e dentro de casa? É o papel de mãe, de empresária, de dona de casa, de esposa, de amiga, de filha. E não dá para a gente exercer um papel com maestria fazendo uma outra coisa. Então, a gente precisa se concentrar naquilo que a gente está fazendo no momento. Então, se você está com uma criança no colo e respondendo ao e-mail, é óbvio que você não está fazendo nenhuma coisa e nem outra direito. Então, para perceber o que você é naquele momento. Qual é o papel que você está naquele momento? É o teu horário de ser empresária ou o teu horário de ser mãe? Entregue-se inteiramente para o papel que você está exercendo naquele momento. Então, claro que você vai precisar, muitas vezes, trocar de papel, né? Às vezes você está trabalhando, respondendo um cliente, produzindo alguma coisa e você precisa rapidamente atender alguém. Tenta não misturar tudo, tenta não responder os seus e-mails com o bebê no colo, tenta não dar comida para o filho enquanto você está tentando mandar o WhatsApp para outra pessoa. Se entrega inteiramente para o papel que você está exercendo naquele momento. Então, se naquele momento você é mãe, se entrega para a maternidade. Se naquele momento você é empreendedora, se entrega para o trabalho. E se precisar atender alguém, se precisar trocar essa máscara, digamos assim, aprenda a trocar e não misturar e colocar uma por cima da outra. A 9ª dica talvez é a mais importante de todas. Tenha um lugar só seu. Decida onde será o seu home office. Escolha o cantinho da casa que mais te atende como profissional. Esse lugar ele deve ser o mais tranquilo possível dentro da casa. Evite trabalhar no quarto, evite trabalhar na cama, no sofá, na rede.
Lembre-se sempre que o seu home office ele precisa te inspirar a trabalhar e não a descansar. Nesse home office, você também precisa de muita inspiração. Eu sugiro que você coloque objetos que te inspirem, frases motivadoras, que seja um lugar bonito, agradável, que você decore com carinho, porque vai ser o seu local de produção. Então ele precisa te inspirar e dar vontade de sentar ali para trabalhar todos os dias. A 10ª dica talvez seja o maior desafio de todas as mães. Tenha atividades para as crianças. Ter uma criança pequena em casa que inspira cuidados, que inspira sua atenção, é normal, mas depende de que fase da maternidade você está vivendo. As mamães de bebês, por exemplo, têm que aproveitar o sono do bebê para poderem produzir. Então, a minha sugestão é que o seu local de trabalho esteja sempre pronto para te receber, para você sentar ali e já começar a trabalhar. Então, deixa sempre tudo à mão, tudo montado, para que você aproveite o sono do bebê para produzir, porque esse sono ele pode ser bem curto. Então, por isso que é importante ter um lugar bem definido, ter um home office com todas as suas coisas ali. Quando eu falo home office, pode ser uma mesa, pode ser um escritório, pode ser uma mesa compartilhada, pode ser um local muito pequeno. A gente não precisa, às vezes, de um espaço muito grande, mas a gente precisa de um espaço funcional. E para as mamães de filhos maiores, eu sugiro que tenha um arsenal de atividades. Folhas de desenho, lápis, giz de cera, massinha, quebra-cabeça, joguinhos, coisas que estimulem a criatividade das crianças, porque ali elas vão gastar muito mais tempo. Claro que é mais fácil deixar essas crianças na frente de uma tela, por exemplo, mas não é essa maternidade que a gente quer exercer. A gente não está indo pelo caminho mais fácil, a gente está indo pelo caminho mais produtivo, tanto para nós quanto para as crianças. Então, as crianças gostam de trabalhar com a mamãe. Então, se você der uma tarefa para elas, um desenho para elas fazerem, falar que isso faz parte de um trabalho ou de uma tarefa que ela precisa fazer para ajudar a mamãe, com certeza ela vai fazer aquilo com empolgação. As crianças gostam da palavra tarefa, elas gostam de colaborar, sentirem que estão sendo importantes naquele momento. Então, usa a tua criatividade para inserir ela no teu local de trabalho. Muitas vezes você vai sim precisar trabalhar com a criança sentadinha ali do teu lado. Então, como você conduz as atividades dela é o pulo do gato. E se você se conectou comigo, se você gostou desse vídeo, se você acha que isso pode ser útil para outras pessoas, curte e compartilha e sugere aqui para mim novos temas para a gente conversar nos próximos vídeos. E a dica final é: não desista dos seus sonhos por causa dos filhos. Os filhos fazem parte do sonho, o sonho é um só. Um beijo!